Eu falei no princípio, é sempre bom poder cooperar e contribuir e refletirmos na palavra de Deus. Eu quero utilizar esse tempo para refletir convosco numa mensagem que eu acredito que esta mensagem será a resposta de Deus de forma específica para muitas pessoas. Obviamente que toda mensagem bíblica, toda palavra que é pregada sob a orientação do Espírito, aquilo que é conteúdo bíblico, se constitui numa resposta, dependendo da circunstância e situação em que aquela pessoa está passando. Mas quando eu digo que esta mensagem será uma resposta de Deus para muitas pessoas, eu falo de uma resposta em sentido específico, porque nós vamos tratar de algo que tem permeado a mente e o coração da grande maioria das pessoas, inclusive de nós, os brasileiros. Primeiro, eu gostaria de ler um texto bíblico em Provérbios. Se você puder abrir sua Bíblia, eu vou pregar uma mensagem textual, então a gente vai precisar analisar o versículo. Então, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 28, versículo 5. Você que está nos acompanhando no Instagram e também no Facebook, por favor, abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 28 e o versículo de número 5, e vamos juntos obter uma resposta importante para esse momento da parte de Deus. Preste atenção na leitura, o texto sagrado diz assim: os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Em outras traduções diz que os homens maus não entendem aquilo que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem todas as coisas. Eu vou repetir esse texto por mais uma vez para ficar cravado em nossa mente e coração. O proverbista, nesse livro de princípios e práticas, está dizendo o seguinte: que os homens maus não entendem o que é justo, o juízo, mas aqueles que buscam ao Senhor não só entendem ao juízo, ao que é justo, como também são capazes de entender todas as outras coisas. Que texto extraordinário. A primeira vez que eu me deparei com esse texto, ele gerou um impacto muito grande em meu coração. E esse texto me serviu muito quando, em uma ocasião, que todo mundo que me conhece já sabe, eu fui acometido por uma tragédia na minha família que vitimou um dos meus entes queridos, que é a minha filha. E esse texto ele trouxe muita clareza para aquele momento do que eu estava passando, e de fato eu vivi esse texto na prática. Mas hoje eu quero usar esse texto de Provérbios para refletir em uma mensagem que, se fosse colocar um tema, eu colocaria o seguinte tema: como entender uma pergunta? E quando eu faço essa pergunta, eu estou atrelando ela a esse momento em que nós estamos vivendo. Porque de tudo que esta pandemia, este momento, tem nos trago como resultados negativos, podemos aqui destacar o fato de que muitos entes queridos, muitas pessoas próximas e conhecidas estão sendo vitimadas e estão partindo para a eternidade. Esse ano de 2020 está sendo marcado por muitas perdas, muitas mortes. Só esta semana eu tive a notícia de duas cantoras, uma muito conhecida, que todo mundo sabe, que foi a Fabiana Anastácio, e outra que não era tão conhecida no Brasil, mas em outros lugares bem conhecida, que era a cantora Silvana Castro, lá de São Luís do Maranhão, mas que residia em São Paulo. Então tem muitas pessoas partindo, umas acometidas por esta enfermidade, outras por outras formas, enfim. E aí fica esse questionamento: como entender tudo isso? Inclusive, a morte da cantora Fabiana Anastácio trouxe questionamentos para os ímpios, né? Os ímpios perguntando: cadê o Deus dela? E aí, cadê esse Deus de vocês? Enfim. Mas quando eu me volto para esse texto, eu preciso destacar algumas coisas importantíssimas nele, e eu queria que, se você tivesse uma caneta, pudesse destacar, pudesse anotar ou fizesse. Vamos começar lendo a primeira parte do texto. O texto diz que o texto fala sobre homens maus. Se você puder marcar isso aí, marque. Homens maus.
Essa expressão aqui, na língua original em que foi escrito o Antigo Testamento, no hebraico, se refere a pessoas desagradáveis, a homens que não têm qualidade, pessoas sem valor moral, aqueles que não têm caráter, que nós conhecemos no Novo Testamento como ímpios. E dentre as definições da palavra mal aqui, a que mais me chamou a atenção é que esses homens, a ideia de mal ali, está atrelada a pessoas que causam dores, pessoas que são capazes de causar dores em outras pessoas. Então, Salomão está falando da existência dos homens maus, que não é de hoje. A maldade no coração do homem existe desde a queda, desde o primeiro homicídio cometido por Caim. E essa maldade ela vai só aumentando. Tanto que nos tempos de Noé, a Bíblia diz que o próprio Deus faz a denúncia de que a maldade no coração do homem ela vai se multiplicar e que todo o seu intento será maligno. Quando nós vamos para o Novo Testamento, o evangelista João chega a dizer que o mundo inteiro jaz no maligno, está inclinado à prática da maldade. Paulo diz a Timóteo que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, porque haveriam homens amantes de si mesmos, soberbos, presunçosos, sem afeição natural, sem amor para com os bons, desobedientes àqueles que são seus líderes, pais e responsáveis, enfim, maldade multiplicada. E com essa maldade se multiplicando, o que nós observamos é que esta maldade nos últimos dias tem sido exposta de uma maneira muito sutil. E quando eu falo de sutileza, permitam-me, eu aqui não quero envolver, eu sei separar muito bem essas questões políticas do que é a mensagem de Deus, mas quando eu olho para o cenário político da nossa nação, é independente de quem esteja certo ou errado, porque cada pessoa sabe fazer o seu discernimento, mas o que eu observo é que a pandemia está revelando o coração de muitas pessoas, está revelando o coração de líderes, de políticos, de pastores, de pregadores, revelando o que realmente é a intenção de tais pessoas. E nessas revelações do coração destes homens, nós observamos o quanto a maldade existe dentro de alguns deles e que está sendo apenas externada naquilo que está sendo descoberto a cada dia quando as notícias nos bombardeiam. Agora, o fato é que Salomão vai dizer o seguinte, que estes homens maus não entendem o juízo. Ou seja, de todos os males que a maldade que há no coração deles causa, um dos males é a falta de compreensão. É a falta de percepção daquilo que é certo e o que é errado, daquilo que é justo. Não que eles não saibam discernir entre o certo e o errado, sabem, mas não sabem perceber o quão é importante proceder de maneira correta e de maneira justa. Ou seja, isto é o prevalecer da injustiça, o prevalecer da maldade. E de fato, quando nós olhamos os contrastes, quando nós olhamos pessoas com tanto e outros com muito pouco, quando vemos alguns vivendo com muito, transbordante, como já foi dito, é muito fácil para um artista que tem milhões guardado no banco, que tem propriedades, é muito fácil para um político que tem muito dinheiro, para pessoas ricas, fazer um vídeo e dizer, fique em casa, não saia para a rua, não trabalhe. Mas essa mesma frase não pode ser dita por pais de famílias que trabalham naquele dia e o dia que trabalham, o que fazem naquele dia é o que dá a eles o sustento, o alimento. Então eu não posso utilizar dessa mesma linguagem em contextos que se diferem. E aí estes homens não sabem o que é justo, não sabem o que é reto. Porque eu vou lhe dizer uma coisa aqui para aplicar esse contexto, meu pastor. Se a gente parasse nesse momento e recebesse de Deus, todos os seres humanos do mundo, o mínimo de um senso do que é justo, toda a miséria de qualquer país acabaria. Se a gente tivesse o mínimo de senso do que é justo. Por quê? Porque bastava aqueles que têm abundância terem essa sensibilidade e começarem a fazer como fez Zaqueu. Quem não lembra de Zaqueu?
Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu vai ganhar uma percepção de justiça. E ele disse: olha, eu resolvo dar aos pobres metade de tudo que eu tenho. Acabei de resolver isso. E se, ele não disse que havia defraudado, mas se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu vou retribuir duplicado o que eu fiz. Aí me pergunto, será que Zaqueu tinha dinheiro? Será que ele tinha posses para dizer tudo aquilo que disse? Tinha, mas o mais lindo é Zaqueu receber o senso de justiça. A percepção de que ele tinha tanto e os pobres não tinham nada. E agora o que ele havia ganhado de Cristo suplantava toda a riqueza material que ele tinha. Então os homens maus não entendem o que é justo. E aí a gente vai passar para a segunda parte do versículo, que é onde está a maravilha daqueles que servem a Deus. Porque enquanto os homens maus não entendem juízo, o escritor vai falar que entre os maus existem aqueles que buscam. Esse texto poderia, pastor Carlos, estar assim, ó: os homens maus não entendem juízo, mas os homens bons buscam o Senhor. Só que não fala de homens bons, falam de homens que buscam. Eu sei que você já pegou aí. Porque eu posso não ser bom, mas a partir do momento que eu busco, a bondade de quem realmente é bom se manifesta na minha vida. Eu posso ter os meus defeitos, as minhas imperfeições, mas se eu busco a Ele, os meus defeitos são transformados em virtudes, em qualidades. Porque eu vou dizer uma coisa para o senhor, isso aqui é fato. Por mais que a gente tenha, e a gente que é pastor sabe disso, tem aqueles irmãos que são meio, parece que são meio ruins, meio esquentados na igreja, parece que são meio mão fechada, parece que nunca estão dispostos a ajudar ninguém. Mas estes mesmos irmãos, quando se manifestam situações específicas em que eles são tocados como servos de Deus, a gente começa a olhar bondade se manifestando no coração deles. E a gente até fica surpreendido, mas fulano, eu até me lembro da ocasião em que eu fui pregar, eu estava começando no ministério da pregação, e eu fui pregar numa cidade, e ali Deus, por misericórdia, usou muito a minha vida. E aí uma irmã chegou para o marido, depois eles me contaram, né? Uma irmã chegou para o marido dela e disse assim: bem, eu vou dar uma oferta para aquele irmão. Aí ela mesmo contou, eu sorri muito, e ele arregalou o olho, o marido disse: tu vai dar oferta? Tu nunca deu oferta para ninguém na igreja. Aí ele disse assim: se tu vai dar, até eu vou dar, porque o negócio vai ser bom, é Deus. Então assim, quando a gente tem Deus, a bondade dele se manifesta em nós. Deus é glorificado através da nossa vida. Então, primeiro o proverbista fala de homens maus. E agora ele fala de homens que buscam. E agora eu preciso ser profeta e espiritualizar o momento. Nós estamos numa live de homens que buscam, de mulheres que buscam, de uma igreja, a igreja de Deus e arniqueira que está buscando. Eu quero dizer, pastor Carlos, eu vou dizer isso aqui tanto por sensibilidade, por conhecimento, como por orientação de Deus. Escute bem o Senhor que eu vou lhe dizer. Existem muitas lives sendo feitas, algumas com firme propósito de mostrar o tamanho da visibilidade. E eu vejo vocês aí de uma maneira muito simples, perseverando, fazendo com muito amor as coisas. E o Senhor me diz agora, eu me arrepio aqui dentro do meu quarto para lhe dizer, os resultados do que vocês estão fazendo é indelével. Ninguém vai apagar. Pessoas estão sendo alcançadas de forma amorosa e os frutos virão para a glória de Deus. Porque Deus gosta muito mais do que é simples do que aquilo que apenas esbanja uma aparência. E eu sei que aqui tem gente nesse grupo que para os outros parece ser pequeno, mas aos olhos de Deus é grande. Neste grupo há quem busca é o Senhor. Há aqueles que buscam. Existem muitos maus à sua volta, ao seu redor, mas para você Deus está dizendo, você faz parte do grupo daqueles que me buscam. Você faz parte do grupo daqueles que se inclinam para mim. Enquanto tem gente perdendo tempo de forma superficial e vã na internet, enquanto tem gente perdendo tempo com chacota, a igreja está buscando aquele que pode dar fim, que pode resolver, que pode dar direção, que pode curar, que pode livrar. E se ele não livra, a gente continua buscando. Se ele livra, a gente glorifica, a gente busca. Se ele nos impedir de continuar buscando a presença dele, o certo é
conhecemos a sua soberania, e a sua soberania é quem determina quem fica vivo e quem parte. Quem partiu está guardado por ele, quem ficou, ele vai levantar para ser usado como instrumento poderoso, porque depois dessa pandemia eu acredito que a colheita de vidas será muito grande para a glória de Deus. Eu acredito nisso. Agora escute bem, quando o proverbista, o sábio, vai falar dos homens que buscam, ele dá um destaque interessante. Ele diz, olha, os homens maus não compreendem, não percebem o que é justo. Mas os que buscam ao Senhor, eles começam a compreender tudo. Isso aqui é muito profundo, pastor Carlos. Isso aqui é muito tocante. Se eu e você, como crentes, não estamos entendendo o que está acontecendo, então lá vai a pancada em nós. Falta-nos busca. Falta-nos buscar de fato a Deus. Porque eu prefiro ficar com a Bíblia do que com o meu achismo. Se a Bíblia está dizendo que aqueles que buscam o Senhor entendem tudo, então eu prefiro acreditar na Bíblia, na palavra de Deus. Se você não está compreendendo, é porque você não está buscando, ou se está buscando na fonte errada. Se não está buscando na fonte errada, está buscando de forma errada. Por exemplo, esses dias eu preguei uma mensagem sobre o que precisamos pedir para Deus. Qual deve ser a nossa oração nesse período de pandemia? Muita gente pedindo para a pandemia acabar. Só que a maioria dos que estão pedindo para a pandemia acabar é porque querem voltar a uma vida medíocre, a normalidade, só querem se ver livre do mal. Poucos são aqueles que querem que acabe a pandemia para ter um relacionamento mais próximo com Deus. E como Deus conhece o coração, Ele sabe quem está pedindo com a sinceridade. Inclusive, eu até confesso, parei de pedir para o Senhor de forma mais constante que Ele acabasse com tudo isso. Porque qual é a minha intenção de pedir que Deus acabe? Só para que tudo volte a normal? Para que eu volte a ter agenda para pregar? Para que eu volte para os cultos? Não. Se eu ainda não aprendi com a quarentena, com o isolamento, com a pandemia, então enquanto eu não aprender, que o Senhor não faça cessar isso. Eu preciso aprender para que quando eu voltar para a minha normalidade, que nunca mais vai ser normalidade, eu não volte de qualquer maneira, eu volte preparado para honrar o nome do Senhor e para viver por modo digno do Evangelho de Cristo. É isso que eu tenho que fazer. Agora preste atenção. Se eu não estou buscando da forma correta, Pastor Max, me diga como buscar. E aí, para não me alongar muito, eu vou lhe citar algumas formas de buscar que podem servir para a sua vida e para a minha vida, e enfim, a gente possa buscar da maneira correta. Quando o quesito é buscar a Deus, alguns princípios devem ser levados em conta. Primeiro princípio é que Deus não é prioridade. Calma, não se espante, é isso mesmo. Deus não é prioridade, Deus é exclusividade. Porque prioridade diz o seguinte, esse é o primeiro, mas tem um segundo e tem um terceiro, mas esse é primeiro. Agora, exclusividade diz assim, ó, este é o único, glória a Deus, não tem mais para ninguém. E aí eu te pergunto, anote, eu te pergunto, Deus para você é prioridade ou é exclusividade? Porque se Deus for apenas prioridade, outros vão vir depois de Deus. Mas se Ele é exclusividade, não tem mais ninguém, vai ser só Ele. É por isso que Mateus 6,33 diz, buscai antes de tudo o reino de Deus, a sua justiça e as outras coisas superficiais lhes serão, eu sinto a presença de Deus, lhes serão acrescentadas. Quando Deus é exclusivo, as outras coisas são detalhes que Ele acrescenta. Glória ao nome de Jesus. Então, para você dizer que está buscando a Deus, Ele precisa ser exclusividade em sua vida. Segundo princípio, para quem realmente quer buscar a Deus, ao buscar a Deus, não visualize apenas a mão de Deus, mas procure visualizar a face de Deus. Quando eu digo buscar a mão de Deus, eu estou falando em buscar aquilo que Deus dá, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus opera. Tem muita gente que só quer a mão de Deus, mas melhor do que buscar a mão é buscar a face. E buscar a face é buscar a presença, é o rosto. Quantos de nós
perde quando não tenta experimentar o momento com Deus sem pedir nada, a não ser que a sua presença se manifeste em nossa vida. Já experimentou ajoelhar, dizer: Deus, hoje eu não quero porta de emprego, hoje eu não quero cura, eu não quero nada, eu quero só a tua presença. Eu quero só que o Senhor desça nesse quarto, desça nesse carro, desça nesse tempo e a tua presença se manifeste. Por isso que o Salmo 105, versículo 4 diz: buscai o Senhor e o seu poder, buscai continuamente a sua face, o seu rosto. Então, deixe de buscar a mão um pouquinho e busque a presença dele, que é bem melhor. E aí a mão opera automaticamente quando a gente busca a presença dele. Terceiro princípio: quando buscarmos a Deus, o façamos não apenas visualizando questões materiais e terrenas. Vamos buscar um pouquinho as coisas lá do céu, as coisas lá do alto, porque meu pastor, quando a gente estava nos cultos, eu sei que o senhor já passou por essa experiência. A gente vai ouvir a oração de alguns crentes. Meu Deus, a oração é só material. Quando não é material, é egoísta. Senhor, um carro, uma casa. Eu não estou dizendo que é pecado você pedir carro e casa. Eu estou dizendo é que a gente tem que deixar de ser material um pouquinho e começar a ser mais espiritual. O que eu vou falar para vocês aqui, vocês vão até sorrir, porque é verídico. A primeira congregação que eu dirigi, tinha um jovem lá tão apaixonado por futebol e pelo clube, que um dia eu cheguei na igreja e encontrei ele orando, dizendo assim: Senhor, que o Chelsea, que é um clube europeu, seja campeão da Copa, Senhor. Tanta coisa para a gente orar, e ele estava preocupado com a Copa Europeia, né? Mas é coisa de jovem. Então, o que diz Colossenses capítulo 3? Portanto, se já fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são daqui de baixo. E lembra de Tiago 1,21? Não erreis, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E por fim, para você que quer buscar a Deus de verdade, ao buscá-lo, busque-o de todo o seu coração. Quando Jeremias escreve uma carta aos cativos de Babilônia, nesta carta estava escrito algo que virou um versículo bíblico tremendo. Jeremias 29:12. Deus diz para o povo: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Já imaginou? É das profundezas, é do mais profundo. Isso aqui é a experiência que você tem. Sabe aquele dia que parece que você só orou por orar, só falou por falar, mas também lembra daquele dia em que você entrou no quarto e diz: hoje eu vou entrar em audiência com Deus. E você fez uma oração tão profunda, que não dava vontade de você sair mais de lá. Sabe o que aconteceu? Você estava buscando de todo o coração. E eu nunca conheci alguém que tenha buscado a Deus de todo o coração, que não tenha tido uma experiência inesquecível e extraordinária. E agora eu vou ser profeta para quem está nessa live, para quem está no Facebook. Por conta do que Deus está falando contigo, você receberá tamanha força para o buscá-lo, ao ponto de que você terá uma experiência extraordinária com Deus. Se prepare para entender o que não entendia antes. Se prepare para perceber o que não percebia antes. E se prepare para viver o milagre que aos olhos humanos parecia impossível. Mas para os que buscam o Senhor, tudo é possível. Tudo pode acontecer. E eu caminho para a conclusão dizendo algo interessante aos queridos irmãos e amigos. Isaías falou algo que a gente gosta de pregar para os descrentes, para os ímpios, mas que serve para nós. Isaías 55:6 está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Eu queria que você anotasse essas duas frases. A primeira: enquanto se pode achar. A segunda: enquanto está perto.
Guarde essas duas frases e vamos voltar para buscar ao Senhor. Isaías vai falar de forma profética que existe um tempo para que essa busca ocorra. Buscar enquanto é tempo, porque haverá um tempo que buscarão e não o acharão. O próprio Amós profetizou isso. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome e sede sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede em ouvir a minha palavra. Os homens andarão errantes, do norte ao oriente, do ocidente ao sul, procurando a palavra de Deus, mas não encontrarão. Esse é o tempo de buscar ao Senhor. Essa é a hora de se entregar a Ele. Mas aqui eu quero abrir um parêntese importante. Eu sei das dificuldades que você está tendo para manter uma vida de oração, uma vida de leitura. A coisa não é fácil. E isso só prova o quanto nós éramos crentes apenas quando estávamos nas nossas congregações. É por isso que eu sempre bati na tecla que quando nós temos vida com Deus em casa, fica difícil ter vida com Deus na igreja. Agora, quando a gente não consegue ter vida com Deus na igreja, está apenas revelando como é a nossa vida com Deus em casa. E em casa nós temos o celular que distrai, nós temos a Netflix, nós temos a TV a cabo, nós temos o YouTube, nós temos os jogos eletrônicos. Você pode usar de tudo isso sem deixar que essas coisas te dominem. E mesmo que elas estejam tentando te dominar, sempre lembre, ainda que eu possa estar envolvido com essas coisas, eu preciso reservar um tempinho para estar com meu Deus. E Deus é tão bom que Ele não te exige muito. Ele apenas pede que você sempre reserve tempo para Ele. Mas sabe o que é lindo de Isaías 55:6? Primeiro, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deixa eu ver se os crentes aqui, se os irmãos aqui estão ligados nessa live. Quando Isaías diz enquanto se pode achar, sabe o que ele está revelando para nós? Primeiro, Deus pode ser encontrado. Glória a Deus. Solta coraçãozinho aí, irmão, porque Deus pode ser encontrado. Isso é a melhor notícia que você poderia receber. Imagine essa pandemia sem Deus. Imagine se agora Deus virasse as costas. Imagine se agora a gente não encontrasse Ele. Ele acabou de ser encontrado por você nessa live. Sinta Ele aí na sua casa. Receba a renovação. Receba a alegria. Sai dessa tristeza porque Deus pode ser encontrado. Glória a Deus. Ele não está longe. Porque a segunda parte do texto diz: buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Olha a segunda. Agora é para dar glória e soltar coração. Além de Deus poder ser encontrado, Ele não está distante. Ele está perto. Glória ao nome de Jesus. Eu sinto Ele aqui pertinho de mim. Eu sei que o pastor Carlos está sentindo Ele aí. Ah, mas eu estou no celular, é internet. Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe. A tecnologia também está ao seu favor. Só para você ter uma ideia da grandeza de Deus, você que acredita no batismo com o Espírito Santo, Deus te batiza hoje através do celular, numa live, e você vai testificar que Deus te pegou em uma hora que você nem imaginava, e através do celular você foi revestido de poder, e agora está falando em outras línguas pela presença de Deus, e sentindo o dom de Deus descendo em sua vida. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Ele pode ser encontrado. Ele está perto. Por isso, vamos buscá-lo, porque quem busca vai compreender tudo. Deus abençoe, meu amado pastor. Deixo essa palavra com vocês e passo a palavra ao Senhor. Estou aqui à sua disposição.